A natureza do amor de Deus sempre foi um mistério que acompanha a humanidade desde os primeiros registros da consciência. Muitos o buscaram em templos, em doutrinas, em símbolos, em experiências transcendentais ou mesmo em rituais que prometiam abrir uma porta secreta para o sagrado. Mas como Neville Goddard tantas vezes nos ensinou, o amor divino não está em algum lugar distante ou inalcançável. Ele é a essência que pulsa dentro de cada ser humano, o sopro invisível que sustenta cada pensamento, cada batida do coração, cada possibilidade de existir. E compreender essa natureza é talvez a maior virada de chave que um ser humano pode experimentar, porque muda não apenas a forma como se enxerga a vida, mas a forma como se vive cada instante. Quando se fala do amor de Deus, muitos se retraem, lembrando-se de experiências marcadas por julgamentos, medos ou pela ideia de que esse amor seria condicional, restrito àqueles que se encaixam em padrões externos. No entanto, a verdade é radicalmente diferente. O amor divino é aceitação total. É a energia silenciosa que se deita sobre todos, sem distinção, sem barganha, sem exigências. É a força que acolhe tanto o que floresce quanto o que fenece. É o espaço onde o erro não é condenação, mas aprendizado. É a vibração que não se perde mesmo quando o ser humano acredita ter se distanciado dela. O amor de Deus é a presença constante que não exige reconhecimento para existir. É puro ser. Neville Goddard apontava para essa realidade quando dizia que Deus se tornou você para que você possa se tornar Deus. Nesse simples mas poderoso enunciado reside a explicação mais clara sobre o amor divino. Ele se entregou, sem reservas, ao ponto de se fazer experiência em cada pessoa. Não como um tirano que observa de fora, mas como o eu interior que vive de dentro. Isso significa que toda vez que alguém se percebe vivo, consciente, capaz de sentir, imaginar e criar, está tocando diretamente o mistério do amor divino em ação. É um amor que não impõe, mas se oferece. Não força, mas inspira. Não ameaça, mas convida. No entanto, a mente humana, condicionada por séculos de crenças limitantes, muitas vezes resiste a essa ideia. Ela se pergunta: como Deus pode me amar se falhei tantas vezes? Como o amor divino pode estar em mim se carrego dores, traumas, sombras que nem ouso revelar? Mas é justamente nesse espaço de vulnerabilidade que o amor se revela em sua forma mais pura, porque o amor de Deus não é cego à dor. Ele a envolve. Não ignora a ferida, ele a acaricia até que cicatrize. Não nega as quedas, ele as transforma em degraus. Essa é a revolução de Neville Goddard. Compreender que o divino não habita em templos distantes, mas no íntimo da imaginação humana, no poder silencioso do eu sou. A ciência moderna, de forma quase surpreendente, começa a dialogar com essa verdade milenar. A neurociência revela que cada pensamento molda o cérebro, cada emoção reorganiza conexões sinápticas, cada crença deixa marcas químicas e estruturais na mente. O que antes era considerado apenas místico, hoje é confirmado como realidade biológica. A epigenética mostra que até mesmo os genes, aqueles que antes pareciam destino fixo, respondem ao ambiente interno, às vibrações emocionais, às escolhas conscientes. Isso significa que o amor de Deus, manifestado como a força criadora do pensamento e do sentimento, não apenas sustenta a vida, mas oferece a cada um a possibilidade de recriá-la a partir de dentro. Imagine por um momento uma pessoa que passou décadas acreditando não ser digna, vivendo à sombra de memórias dolorosas. Ao olhar para si mesma, só via cicatrizes. Porém, ao ser introduzida na ideia de que o amor divino não lhe exige perfeição, mas simplesmente a convida a reconhecer sua essência, algo silenciosamente começa a mudar. Ela percebe que não é prisioneira de seu passado, porque o amor não a define pelo que fez, mas pelo que é. Então, cada respiração se torna uma oportunidade de recomeçar. Cada pensamento uma chance de realinhar-se.
e nesse processo, a alma se redescobre. Isso é neurociência espiritual em ação. Quando a mente se abre para uma nova crença, o corpo responde, a energia se reorganiza, a vida externa muda. A física quântica, com toda sua linguagem sofisticada, nos lembra de uma verdade que Neville já ensinava com simplicidade. A realidade não é fixa, mas maleável. O observador influencia o observado. O campo de possibilidades é vasto, e aquilo que a consciência sustenta com mais intensidade tende a se manifestar. O amor de Deus, nessa perspectiva, é a matriz que oferece infinitas possibilidades de expressão. É como se cada ser humano tivesse diante de si um oceano de realidades possíveis, e a vibração interior fosse o leme que decide para onde navegar. Quando alguém se ancora na consciência do amor divino, começa a escolher frequências mais elevadas, paz, gratidão, esperança, alegria, e essas frequências criam ondas que se tornam forma no mundo material. É por isso que compreender o amor de Deus não é apenas uma experiência emocional, mas também prática. Quando alguém escolhe se alinhar à ideia de que é amado incondicionalmente, esse alinhamento se traduz em saúde emocional, clareza mental, equilíbrio físico. Estudos mostram que emoções como gratidão e compaixão liberam hormônios que fortalecem o sistema imunológico, diminuem inflamações e ampliam a longevidade. O amor divino, quando reconhecido, literalmente sustenta a vida em todos os níveis. Mas talvez a maior beleza dessa compreensão esteja na forma como ela transforma a percepção da dor, porque ninguém atravessa a existência sem se encontrar com perdas, lutos, separações, doenças ou momentos de profunda escuridão. É nessas horas que muitos se perguntam: onde está Deus? Onde está o amor divino agora? E a resposta, ainda que silenciosa, é sempre a mesma. Ele está exatamente aí, no fundo da dor, sustentando cada suspiro, esperando ser reconhecido como a chama que não se apaga. O amor de Deus não é uma promessa de ausência de sofrimento, mas a certeza de que nada pode nos destruir enquanto permanecermos conscientes de quem realmente somos. A jornada da alma humana pode ser comparada a uma semente lançada na terra. No início, ela está envolta em escuridão, pressionada pelo peso da terra, sem forma, sem beleza aparente. Mas dentro dela existe um código silencioso, uma força invisível que sabe exatamente para onde crescer. O amor de Deus é esse código. Ele guia a semente até a superfície, mesmo quando tudo ao redor parece sufocá-la. Ele a impulsiona em direção à luz, transforma o que parecia destruição em nascimento. Assim também é a vida humana. O amor divino conduz ainda que não se veja, ainda que a mente duvide, ainda que as circunstâncias gritem o contrário. Ao longo da vida, muitos se sentem solitários, incompreendidos, como se carregassem dores que ninguém poderia compreender. Mas a verdade é que cada emoção já é compreendida pelo próprio amor que as gerou. Não existe solidão no nível mais profundo, porque o amor de Deus é a própria presença. Quando uma pessoa fecha os olhos, respira fundo e apenas se permite sentir, ela pode perceber um espaço interior de calma que não depende de nada externo. Esse espaço é o templo vivo onde o divino habita. E nesse espaço não há cobrança, não há dívida, não há condenação. Apenas aceitação radical. Neville Goddard dizia que a chave para essa experiência é a imaginação. Porque imaginar não é fantasiar, mas criar. O que a mente sustenta em imagens e emoções é o que o campo da vida responde. Por isso, quando alguém se imagina amado, aceito, inteiro, não está apenas brincando de ilusão. Está acessando a vibração mais elevada que pode existir e, a partir dela, atraindo experiências que refletem esse estado. O amor de Deus, então, deixa de ser uma ideia abstrata e passa a ser experiência viva, porque cada detalhe da realidade externa começa a ecoar a nova vibração interna. Talvez seja esse o maior convite do amor divino, permitir que cada pessoa seja testemunha de sua própria transformação. Porque não basta apenas ouvir falar sobre isso ou acreditar intelectualmente. É preciso viver. E viver o amor de Deus
é aceitar o desafio de todos os dias, escolher pensamentos que elevem, emoções que curem, atitudes que reflitam compaixão. É um processo. Às vezes lento, às vezes doloroso, mas sempre real. O segredo está na constância, em não desistir de retornar ao espaço interior, mesmo quando tudo parece desabar. E assim, como um guia silencioso, o amor de Deus se torna o centro da jornada. Ele não se ofende quando ignorado, não se retira quando rejeitado, não se enfraquece diante da dúvida. Ele permanece, sempre. E basta que o ser humano se volte para dentro, ainda que por um instante, para que perceba essa presença. Muitos descrevem esse momento como uma sensação de calor, de paz, de lágrimas inexplicáveis. Outros o percebem como uma clareza repentina, uma intuição que surge sem aviso. Não importa a forma, o amor se revela na medida em que a pessoa se permite sentir. E aqui surge um convite sutil: permanecer nesse caminho, não como obrigação, mas como oportunidade. Cada vez que alguém escolhe lembrar-se de que o amor divino é incondicional, está reprogramando sua mente, está ensinando ao seu corpo uma nova forma de existir, está alinhando sua frequência ao campo mais elevado do universo. É assim que se cria uma nova realidade. Não é sobre forçar resultados, mas sobre viver em sintonia com a vibração que já contém tudo. No fundo, esse é o segredo que tantos buscam. Não é necessário mendigar amor, porque ele já está dado. Não é preciso provar valor, porque o valor já é inerente. Não é preciso temer rejeição, porque o amor de Deus não rejeita. É como o sol, não pergunta quem merece ou não sua luz, apenas brilha. E ao compreender isso, a alma se aquieta, o coração se expande e a vida se torna uma expressão natural desse amor. Aqueles que mergulham nessa compreensão descobrem que não há mais necessidade de correr atrás de aceitação externa, porque a aceitação interna já preenche. Descobrem que não precisam mais se apegar ao passado, porque cada instante é uma chance de renascer. Descobrem que não estão sozinhos, porque a presença que habita em cada respiração é companhia eterna. E pouco a pouco percebem que a vida não é uma luta, mas uma dança. Uma dança com o próprio amor que os criou. E talvez ao ouvir essas palavras, alguém sinta dentro de si um sussurro que há muito tempo não ouvia. Uma lembrança suave de que é amado. Um chamado discreto para confiar mais, para descansar mais, para se permitir sentir esse abraço invisível que está disponível agora. Esse é o começo de uma transformação que não tem volta, porque uma vez que a alma reconhece o amor de Deus, não consegue mais esquecê-lo completamente. Ele passa a acompanhar cada passo, cada olhar, cada gesto. Assim segue a jornada, silenciosa, profunda, inabalável. O amor de Deus continua sendo o mesmo, sempre presente, sempre sustentando, sempre convidando. Cabe a cada um aceitar o convite. E, ao fazê-lo, abrir-se para uma vida onde até as dores mais intensas podem se tornar portais de cura, e onde até a solidão mais densa pode revelar-se como um espaço sagrado de encontro consigo mesmo e com o divino. Porque, no fim, tudo é amor. E reconhecer isso é a mais radical e transformadora experiência que um ser humano pode viver. Há uma dimensão do amor de Deus que escapa a todas as definições, como um vento que sopra sem que se saiba de onde vem ou para onde vai. Esse amor não pode ser medido, pesado, catalogado ou limitado por palavras humanas. Ele é vasto demais para caber em conceitos, profundo demais para ser encerrado em doutrinas. Contudo, é simples o suficiente para ser sentido em um silêncio, em um olhar, em um instante de rendição. A alma que descansa nesse amor encontra um repouso que nenhuma conquista externa é capaz de oferecer. É nesse lugar de simplicidade radical que o ser humano percebe que nunca esteve separado de Deus, ainda que sua mente tenha insistido em acreditar no contrário. Neville Goddard afirmava que o Eu Sou interior é o próprio Deus, e que esse Eu Sou é amor em sua forma mais pura. Quando alguém diz Eu Sou, está pronunciando, mesmo sem perceber, a vibração divina. Tudo o que vem depois dessas duas palavras ganha vida, forma e expressão no mundo. É por isso que a consciência é o verdadeiro altar.
e a imaginação, a verdadeira oração. Não importa quantas vezes uma pessoa tenha se esquecido de si mesma, ou quantas quedas tenha sofrido, o amor de Deus permanece intacto dentro dela, esperando apenas ser reconhecido. Esse reconhecimento não é intelectual, mas experiencial. Muitos passam a vida tentando compreender o divino através de livros, discursos ou rituais, mas descobrem que a verdadeira revelação acontece no momento em que se entregam à experiência de sentir. O amor de Deus não é para ser explicado, mas vivido. E quando vivido, torna-se tão real quanto a luz do sol ou o ar que se respira. Ele é um estado de consciência que transcende medos, dissolve culpas e restaura a dignidade interior. Esse amor também se manifesta como um espaço de profunda liberdade. Deus não aprisiona, não força, não manipula. Pelo contrário, ele confia tanto em sua criação que lhe concede o poder de escolher, até mesmo o poder de duvidar dele. Essa liberdade é por si só uma prova do amor incondicional, porque apenas quem ama sem reservas permite que o outro seja exatamente como é. A alma humana, no entanto, muitas vezes teme essa liberdade. Ela prefere grilhões emocionais, hábitos conhecidos, crenças limitantes, porque a liberdade verdadeira exige coragem. A coragem de assumir-se criador de sua própria realidade. A neurociência contemporânea começa a iluminar esse mistério sob outro ângulo. Estudos mostram que o cérebro humano é plástico, capaz de se remodelar em resposta a novas experiências e crenças. Isso significa que ninguém está condenado a repetir para sempre os mesmos padrões. Quando alguém começa a nutrir pensamentos de amor, gratidão e aceitação, está literalmente remodelando seu cérebro, criando novas conexões, liberando substâncias químicas que curam e renovam. Essa transformação interna vista pela ciência é o reflexo de uma verdade espiritual que Neville já proclamava. O amor de Deus se expressa através da imaginação criativa do ser humano. Pense na história de uma mulher que viveu anos acreditando que não merecia ser feliz. Sua vida foi marcada por perdas dolorosas, rejeições e traumas que deixaram cicatrizes profundas. Cada manhã era um peso, cada noite um silêncio frio. Mas um dia, ao ouvir que dentro dela existia um amor incondicional que nada poderia apagar, algo começou a despertar. No início, parecia impossível acreditar. Mas ela decidiu, ainda que timidamente, experimentar essa ideia. Antes de dormir, começou a imaginar-se envolvida por uma luz suave, sentindo-se amada e acolhida. No começo, era apenas um exercício mental. Mas pouco a pouco, algo mudou. Suas emoções começaram a se reorganizar. Sua postura diante da vida se tornou mais confiante. Pessoas diferentes começaram a surgir em seu caminho. E aquilo que parecia inalcançável, a experiência de sentir-se amada, tornou-se real. Essa não é uma história isolada, mas o reflexo de uma lei universal. O amor de Deus, quando reconhecido e aceito, reorganiza a vida de dentro para fora. A física quântica nos lembra que a realidade é formada por ondas de possibilidades e que a consciência do observador colapsa essas ondas em experiências concretas. Isso significa que a forma como alguém se percebe, a frequência que sustenta, é determinante no que atrai e vivencia. O amor de Deus, sendo a frequência mais elevada, abre o campo de possibilidades mais amplo. Ele é como um código universal que, quando acessado, permite que a vida se alinhe ao melhor, ao mais elevado, ao mais harmônico. Mas para acessá-lo não é preciso esforço hercúleo, basta uma escolha interior. A escolha de sentir-se amado agora, no presente, sem condições. É claro que a mente resiste, ela dirá, mas eu não sou digno, mas já errei demais, mas carrego mágoas demais. Essas vozes internas fazem parte da condição humana. No entanto, o amor divino não se intimida com elas. Ele permanece ali, como o sol que continua brilhando mesmo quando as nuvens o escondem. Uma prática simples, mas profundamente transformadora, é lembrar-se disso. As nuvens não anulam o sol, apenas o encobrem temporariamente. Da mesma forma,
Os pensamentos de indignidade não anulam o amor de Deus. Eles apenas o encobrem por instantes. Quando alguém aprende a não se identificar com esses pensamentos, mas a reconhecê-los como nuvens passageiras, começa a vislumbrar a luz novamente. Essa é a essência da prática que Neville tanto ensinava. Assumir conscientemente o estado desejado, viver internamente como se já fosse real. Não se trata de negar a realidade presente, mas de afirmar uma verdade mais profunda que inevitavelmente se manifestará. Quando alguém afirma dentro de si, "Eu sou amado", mesmo que ainda não sinta plenamente, está plantando uma semente vibracional. Com o tempo, essa semente germina, cresce e floresce em experiências externas. O amor de Deus nesse processo não é algo distante, mas a própria energia que faz a semente crescer. Aqueles que atravessaram a escuridão da dor sabem que não é fácil confiar nesse amor. A perda de um ente querido, a traição, a doença, a solidão profunda, tudo isso pode abalar a fé mais sólida. Mas é justamente nesses abismos que o amor divino se revela de forma mais poderosa. Ele não remove a dor instantaneamente, mas a transforma em sabedoria. Ele não apaga a memória da perda, mas a reveste de um significado que a mente sozinha não poderia criar. Ele não impede que lágrimas caiam, mas transforma cada lágrima em rio que purifica. Esse é o milagre silencioso do amor. Ele não nega a realidade humana, mas a transcende. Há histórias de pessoas que, após grandes tragédias, descobriram uma força interior que jamais imaginariam possuir. Essa força não veio do ego, nem de teorias, mas da experiência de perceber que, mesmo em meio às cinzas, havia uma chama que não se apagava. Essa chama é o amor de Deus, sustentando, nutrindo, guiando. E quando alguém se conecta a ela, percebe que não está sozinho, que sua dor pode se tornar luz para outros, que sua história pode se tornar testemunho de esperança. É nesse ponto que o amor divino se mostra como um convite não apenas à cura pessoal, mas à transformação coletiva. Quando uma pessoa se reconcilia com o amor de Deus dentro de si, ela se torna capaz de irradiar esse amor ao redor. Suas palavras se tornam bálsamo, seus gestos se tornam acolhimento, sua presença se torna refúgio. O mundo precisa desesperadamente desse tipo de presença, não de discursos vazios, mas de pessoas que encarnam a verdade do amor em sua vida diária. E como se encarna essa verdade? Não através de grandes feitos, mas de pequenos atos, escolhendo diariamente a compaixão em vez do julgamento, a gratidão em vez da queixa, a esperança em vez do desespero. É nesses pequenos gestos que o amor de Deus se torna visível. Neville lembrava que o invisível sempre precede o visível. Cada vez que alguém escolhe um pensamento mais elevado, está moldando uma realidade futura mais harmônica. Cada vez que alguém se vê como amado, está abrindo portas para que experiências de amor se multipliquem. Para aqueles que desejam iniciar esse caminho, há uma prática simples, mas poderosa, que pode ser feita diariamente. Ao acordar, antes mesmo de se levantar, feche os olhos por alguns instantes e respire fundo. Imagine que uma luz suave envolve todo o seu corpo como um abraço silencioso. Sinta, ainda que de forma sutil, que essa luz é amor, é aceitação, é presença divina. Não force emoções, apenas permita-se estar nesse espaço por alguns segundos. Em seguida, afirme silenciosamente: "Eu sou amado, eu sou sustentado, eu sou um com o amor de Deus." Carregue essa vibração pelo dia, lembrando-se dela sempre que o medo ou a dúvida surgirem. Essa prática, repetida com constância, não é apenas um exercício mental. Ela reorganiza a energia, reprograma a mente e abre espaço para que o amor se manifeste em cada área da vida. Ao final, a jornada não é sobre conquistar algo externo, mas sobre reconhecer o que sempre esteve presente. O amor de Deus não chega com condições, não depende de conquistas, não é fruto de merecimento. Ele simplesmente é. Sempre foi. Sempre será. A alma que desperta para essa verdade descansa, e ao descansar, floresce. E assim, enquanto cada pessoa continua sua jornada, pode escolher caminhar com essa consciência. Pode escolher viver cada dia
como uma oportunidade de experimentar esse amor, de compartilhar esse amor, de deixar-se transformar por esse amor. Esse é o convite silencioso, mas profundamente poderoso, que ecoa em cada coração. Porque, no fim de todas as buscas, no silêncio de todas as respostas, resta apenas uma verdade. Tudo o que existe é sustentado pelo amor de Deus. E reconhecer isso é viver em liberdade, em plenitude e em paz.